Vamos analisar a questão. Na região amazônica, diversas espécies de aves se alimentam da ucuúba, uma árvore que produz frutos com polpa carnosa, vermelha e nutritiva. Em locais onde essas árvores são abundantes, ou seja, tem bastante dessas árvores, as aves se alternam no consumo dos frutos maduros, ou seja, não há problema entre as espécies. Ao passo que em locais onde elas são escassas, ou seja, tem poucas, tucanos de papo branco permanecem forrajando nas árvores por mais tempo. Por serem de grande porte, os tucanos de papo branco não permitem a aproximação de aves menores, nem mesmo de outras espécies de tucano. Então, nos locais onde as ucuúbas são escassas, há o domínio da espécie de tucanos de papo branco, não deixando que as aves menores, mesmo de outras espécies de tucano, possam comer os frutos da ucuúba. Entretanto, um tucano de porte menor, ao longo de milhares de anos, apresentou modificação da cor do seu papo, do amarelo para o branco, de maneira que se tornou semelhante ao seu parente maior, ou seja, ficou semelhante ao tucano de papo branco. Isso permite que o tucano menor compartilhe as ucuúbas com a espécie maior sem ser expulso por ela ou sofrer as agressões normalmente observadas nas áreas onde a espécie apresenta o papo amarelo. Então, essa característica, que apresentou mudança do papo amarelo para o papo branco foi benéfica. Então, essa característica evolutiva foi benéfica. Por que ela foi benéfica? Porque ele consegue se alimentar da ucuúba em locais onde elas são escassas na presença dos tucanos de papo branco. Ou seja, eles não são expulsos pelos tucanos de papo branco. Eles são disfarçados, eles ficam disfarçados. Os tucanos de papo branco não o reconhecem como uma espécie à parte. Esse fenômeno tem um nome. Mas antes de dizer a resposta correta, vamos analisar por que as outras estão erradas. Na alternativa A, temos mutualismo. Mutualismo é uma relação interespecífica obrigatória. Interespecífica significa de espécies diferentes. Eu vou ter duas espécies diferentes que precisam estar obrigatoriamente juntas para viverem, para sobreviver. Uma depende da outra. Se elas se separarem, elas morrem. Um exemplo disso é o cupim, que se alimenta da madeira, mas não consegue digerir a madeira. Para isso, precisa do protozoário. O protozoário está dentro do corpo do cupim. O protozoário digere essa madeira, dando esse alimento para o cupim. E o cupim dá um meio propício para que o protozoário se desenvolva. Mutualismo. Vamos ver a alternativa A. Mutualismo, pois as duas espécies compartilham os mesmos recursos. Sabemos que não é mutualismo, porque nós temos duas espécies de tucano que conseguem viver sem a presença um do outro. Não é mutualismo. Parasitismo. O parasitismo é uma relação de duas espécies diferentes, onde uma sai ganhando e a outra sai perdendo. Não é o nosso caso. Aqui na alternativa B está escrito parasitismo, pois a espécie menor consegue se alimentar das ucuúbas. A espécie menor não parasita as ucuúbas. Não é um caso de parasitismo. Relação intraespecífica. Olha aqui, relação intraespecífica significa da mesma espécie. E olha o que ele coloca aqui depois. Pois ambas as espécies, se é ambas as espécies, tem mais de uma. E intraespecífica é da mesma espécie. Então, a própria alternativa se anula. Por exemplo, de relação intraespecífica, uma colmeia. Sucessão ecológica é um conjunto de mudanças ordenadas que uma comunidade biológica passa até alcançar seu clímax. Então, eu tenho uma sucessão primária, quando é inabitada, e começa a vir pelos seres como fungos, bactérias, protozoários, dando condições para outras espécies habitarem. E aí eu vou tendo uma sucessão. Nós não estamos analisando isso, e sim a relação de duas espécies diferentes, onde uma consegue uma característica ao longo do processo evolutivo. Mimetismo. Este é um nome que se dá a esse ganho de característica no processo evolutivo. Esta borboleta,
ela tem um corpo escuro, mas ela tem as asas parecidas com a outra. Então, ela teve um processo de mimetismo. É o que aconteceu com o nosso tucano, pois uma espécie está fazendo uso de uma semelhança física em benefício próprio. Ou seja, o tucano menor, quando apresentou a característica do papo branco, conseguiu se beneficiar, ou seja, se alimentar das ucuúbas quando elas são escassas. Alternativa certa, letra E. Questão encerrada.